Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aqui com um vídeo com informações aí para vocês que estão aí montando aí seus packs de lítio ou tem interesse em montar. Com relação aqui à escolha das suas chapinhas ou barramento, né? Chapinhas de barramento para fazer a conexão aqui em série aqui ou paralelo das suas células, correto? Chegou para mim aqui há poucos dias, na verdade há um dia atrás, essa chapinha aqui. Vocês podem ver que ela é muito mais fina do que essa daqui. E no momento que eu fui adquiri-las no site lá no AliExpress, eu não me atentei, né, ao cálculo, né, de capacidade para essas chapinhas, apenas verifiquei a distância, né, medi a distância aqui. Lá no site tem a orientação do modelo a selecionar baseada apenas aqui na distância. E como o anúncio falava em capacidade em amperes lá que eu necessitava, eu nem me preocupei. Achei que o produto iria vir na capacidade correta, né, para o tipo de célula que eu ia usar. Eu apenas me atentei a esse fato aqui, né, a distância aqui entre os cortes aqui para os bornes, né, os parafusos aqui dos bornes lá da bateria. Aí, enfim, chegou, né, e eu fui, na hora, bati o olho e falei, não, essas chapinhas estão muito finas, né, e fui fazer o cálculo tem um cálculo aí padronizado para vocês calcularem a capacidade de condução em amperes dessas chapinhas, né. Essa aqui, no caso, elas vieram com na segunda compra que eu fiz dessas células, né, na primeira não veio, na segunda o vendedor enviou para mim, né. Essas aqui, elas são a medida dela, né? Agora me fugiu aqui, mas se não me engano, ela tem 20 milímetros assim, né? A largura dela aqui e a espessura 2 milímetros. Essa menor aqui, ela tem também 2 milímetros a espessura dela, né? E só que aqui ela tem apenas 12 milímetros. E aí a gente tem um cálculo, né? Tem um cálculo e também, para quem não quer fazer cálculo, tem uma calculadora online que eu vou colocar o endereço aí na descrição e vou mostrar ali já já na tela também, para vocês fazerem aí o dimensionamento, né, o cálculo correto antes de comprar essas chapinhas aqui. Essa aqui, no caso, como ela tem ela tem 20 milímetros por 2, o cálculo é o seguinte: você pega 20 milímetros vezes 2 vezes 1,2, tá? Esse cálculo aí, ele te dá a capacidade em corrente em amperes dessas chapinhas. É um cálculo, esse valor de 1,2 ele serve para cobre, tá? É uma constante aí, um valor padronizado para cobre, 1,2. 0,8 seria para alumínio, mas tem outros valores para outros tipos de material. No nosso caso, o ideal é usar cobre ou alumínio, certo? Essas chapinhas aqui, no caso, elas vêm com um tratamento, né? Uma proteção. No caso é tipo uma cromagem, né? Não sei que tipo de material aqui é usado nesse tratamento, mas ele serve para proteger a chapa de cobre por baixo. E como que eu sei que isso aqui é cobre, né? Pelo menos a julgar pela cor, se você der uma lixadinha num canto aqui, você vai ver que tem cor de cobre. Então, a julgar por isso, né, a princípio seria de cobre. Essas aqui é a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa, peguei uma, dei uma lixadinha para verificar e vamos assumir que elas a princípio são de cobre, certo? Então, o cálculo é esse, vocês multiplicam, né, 20, aqui no caso 20 vezes 2, vezes 1,2, que é a constante aí para calcular a capacidade do cobre, tá? O alumínio vocês vão usar 0,8. Mas enfim, para quem quiser, né, é mais prático ir na calculadora online que tem e fazer esse cálculo aí. Eu vou mostrar para vocês aí já aí no próximo take. Então, pessoal, vamos lá aqui na calculadora. Vocês me desculpem estar filmando aí a tela. Eu ainda não instalei um software de gravação de tela, mas serve aqui para o propósito. Esse site aqui eu vou colocar, ele está aqui, ó. Eu vou colocar também a descrição dele, o endereço dele na descrição do vídeo.
para vocês entrarem aí e fazer o cálculo de vocês. Aquela chapinha mais fina lá, ela tem 2 milímetros, 12, ela tem uma espessura aí de 12 milímetros, com na verdade, ela tem a espessura de 2 milímetros e a largura de 12 milímetros, né? Então, vocês fazem 12 vezes 2, né? Ele já calcula aqui, ó, você calcula. Aqui eu já tinha calculado antes, e aí dá um resultado de 28,7 amperes de capacidade, desde que ela seja de cobre, tá? Aí tem aqui outros resultados para alumínio, para ferro, prata, né? E esse GI aqui que eu não... Agora me fugiu aqui o que significa esse GI, mas enfim, algum tipo de metal aí, certo? Aquela outra, né, lá, a maiorzinha, vamos colocar aqui 20 milímetros, né? Tá fácil aí o cálculo, né? Aí dá lá a capacidade dela, 48 amperes, para a condução dessa chapinha de maior, né? De 20 milímetros por 2. Então, eu não sei se eu falei no início, mas caso eu me repita aqui, né, não tem problema. A capacidade ali de descarga de uma bateria de 100 amperes, você pode, caso queiram, né, drenar dela instantaneamente 100 amperes. Né? Ou seja, se você puxar 100 amperes dela ali, em 1 hora você vai descarregá-la. Só que é de conhecimento aí comum, né, de conhecimento geral, que descarregar em 1C, no caso 100% da capacidade de amperes de uma célula, ou do seu pack, no caso montado, não é uma coisa muito saudável para suas células, né? O ideal é que você fique ali em torno de meio C, ou até menos, né? 0,2, 0,3, 0,4, até meio C. Então, essa medida aqui, para 48 amperes, de uma chapinha de 20 milímetros, ela estaria ideal aí para você usar, né, uma capacidade aí que não vá estressar muito as suas células, certo? Então aquela ali estaria ideal para mim, aquela maior, né? E há uma informação também que eu não sei se eu mencionei no início aí do vídeo, que quando você pinta o cobre, eu não sei se é qualquer tipo de pintura, mas que quando você pinta o cobre, ou metal qualquer do seu barramento, ele aumenta em 20% aí a capacidade de condução. Né? Não sei explicar a física por trás disso, mas a informação que a gente tem aí, tá certo? Então, uma chapinha dessa, teoricamente, pelo menos, uma chapinha dessa de 20 por 2 aqui, ela conduziria aí bem mais aqui do que os 48 amperes, né? Passando aí dos 50 amperes, né? O que estaria ideal aí para nossa aplicação, tá certo, pessoal? Aí, o próximo vídeo, se tudo der certo, tô com a ideia aí de fazer uma orientação aí sobre a questão de tensões de trabalho, tensão mínima de corte, tensão máxima, mostrar alguns gráficos aí de descarga e recarga, o que é 80%, se dá realmente para saber o que é 80% nessas células Life por 4, o que é 20%, né? Não é algo tão simples assim, né, de se definir. É simples, mas não é algo exato para se definir. Em determinado nível ali de tensão, pode-se dizer com toda segurança que está em 80%, né, de descarga, ou que em determinado por cento ali de tensão, né, de nível de tensão, você carregou até 90%, até 80%. É uma coisa um pouco, nesse tipo de célula, um pouco difícil de dizer, mas a gente vai tentar achar uma explicação ali para dar uma orientação, né, baseado ali em alguns resultados de testes, né, para encontrar um valor aproximado, né, para vocês estarem configurando seus controladores de carga para desconectar, né, suas baterias no momento correto, né, para não vir a desgastá-las antes do tempo, tá certo? Então até mais aí, até o próximo vídeo.